Você já teve a sensação de que, depois de te machucar, o narcisista simplesmente seguiu em frente como se nada tivesse acontecido? Que ele ficou em paz enquanto você ficou tentando juntar os pedaços? A verdade é muito diferente do que parece. Por trás daquela aparência fria e indiferente, existe um turbilhão que ele esconde. O narcisista não sente paz. Ele entra em um ciclo emocional silencioso, mas intenso. Um ciclo que se repete toda vez que ele fere alguém e que revela o quanto ele é, na verdade, frágil e dependente do controle. Neste vídeo, você vai entender, etapa por etapa, o que acontece dentro dele depois que ele te ataca. E mais importante ainda, vai entender como isso te afeta e o que você pode fazer para sair de vez desse jogo psicológico. Logo depois de te ferir, o narcisista sente alívio. Pode parecer absurdo, mas é exatamente isso que acontece. É como se ele tivesse se livrado de um peso enorme, jogando em você toda a bagunça que não consegue lidar sozinho. Para ele, essa explosão emocional representa uma espécie de limpeza. Para você, representa dor, confusão, culpa. Enquanto você está tentando entender o que aconteceu, por que foi tratado com frieza ou desprezo, ele segue a vida como se nada tivesse acontecido. Por fora, aparenta tranquilidade, mas por dentro é um momento breve de silêncio interno, que dura apenas até a próxima crise. Esse alívio não é um sinal de arrependimento. É só uma forma de evitar encarar as próprias emoções. O narcisista não processa sentimentos como uma pessoa emocionalmente saudável. Ele precisa tirar de dentro o que incomoda e jogar no outro, como se isso o fizesse se sentir melhor. E por um instante ele até acredita que conseguiu. Só que essa paz é falsa e o vazio logo volta. O que torna isso ainda mais cruel é que, com o tempo, ele se acostuma a usar a sua dor como válvula de escape. Ele aprende a descarregar e deixar que você fique com os estilhaços. E cada vez que você reage tentando resolver, explicando, chorando ou pedindo por consideração, você alimenta o ciclo. É um padrão silencioso, mas poderoso. O narcisista sente alívio porque transfere o peso, mas quem sente a consequência real é você. O ciclo começa aí. Tensão, ataque, alívio. Depois de um tempo, tudo recomeça. E enquanto você continuar absorvendo essa descarga, ele continuará se sentindo bem. É importante olhar para isso com clareza. Quando você vê o que realmente está acontecendo, você entende que não se trata de amor, nem de arrependimento. É apenas uma tentativa de evitar o desconforto interno. E isso não é sua responsabilidade. A libertação começa quando você deixa de se culpar pela instabilidade dele. Quando entende que a dor que ele projeta em você nunca foi sua. A partir daqui você pode aprender a interromper esse ciclo antes que ele se repita mais de uma vez. Depois de sentir aquele alívio passageiro por ter te machucado, o narcisista entra em uma fase ainda mais perigosa, a sensação de vitória. É como se ele tivesse vencido uma batalha emocional. Ele acredita que te abalou, que te desestabilizou e que agora tem o controle total da situação. Essa sensação de poder funciona como combustível para o ego dele. Nesse momento, ele se sente superior. Acredita que foi mais esperto, mais forte, mais estratégico. É um tipo de prazer sombrio, alimentado pela sua reação emocional. Se você chorou, implorou, se justificou, isso para ele foi como um prêmio. Ele vê a sua dor como um troféu, uma prova de que ainda consegue te dominar. O narcisista mede o valor dele pela forma como consegue controlar as emoções dos outros. Ele não precisa que você o ame. Ele precisa que você reaja. A sua vulnerabilidade é a fonte da sensação de grandeza dele. E quanto mais fraco você parecer, mais invencível ele se sente. Mas o poder dele é instável. Ele depende da sua resposta. Se você muda o padrão, se você começa a reagir com calma, com silêncio ou simplesmente com distância, algo dentro dele se desorganiza. Ele começa a perder o chão, porque o narcisista não sabe lidar com igualdade. Ele precisa estar acima para se sentir alguém. É por isso que muitos narcisistas entram em crise quando você mostra que está bem sem eles. Basta você sorrir, se cuidar,
seguir em frente e ele sente que está perdendo palco. A admiração que ele tanto exigia começa a desaparecer, e isso ameaça o centro de tudo que sustenta a fantasia de poder dele. Esse sentimento de superioridade só existe enquanto você acredita na mentira. No momento em que você enxerga o jogo, ele perde o controle. É como se o encanto quebrasse. O narcisista só é grande enquanto você estivesse diminuindo. E quando você levanta, ele encolhe. Se você já viveu essa inversão de força, quando percebe que quanto mais você se acalma, mais ele se desestabiliza, então você já deu um passo enorme rumo à libertação. A chave é entender que o poder que ele sente não é real. É reflexo do que você ainda entrega emocionalmente. O narcisista não demonstra, mas ele sente medo. E esse medo aparece exatamente quando você começa a mudar. Quando você para de reagir da mesma forma, quando deixa de implorar, de explicar ou de tentar entender o que não faz sentido. Essa sua nova postura, mais firme e silenciosa, aciona um alerta dentro dele. A mudança na sua reação quebra o roteiro que ele está acostumado a seguir. E isso o deixa sem direção. O narcisista precisa de controle emocional para manter o jogo funcionando. Ele precisa prever como você vai agir. Precisa que você reaja como sempre reagiu. Quando isso não acontece, ele entra em crise. O medo dele não é sobre perder o amor. É sobre perder o controle. É sobre perceber que você pode estar se libertando da influência dele. E quando ele sente isso, ele muda a estratégia. Pode ficar em silêncio, como se você não tivesse mais importância. Pode reaparecer do nada, com mensagens gentis ou promessas vazias de mudança. Tudo isso com um único objetivo: recuperar o domínio emocional que ele sente escorrer pelos dedos. É nesse ponto que muitos voltam atrás. Porque o narcisista começa a agir como se tivesse se arrependido, como se tivesse entendido tudo. Mas na maioria das vezes, isso é só um movimento de pânico. Ele está testando o quanto ainda tem de poder sobre você. E é aqui que você precisa ter mais clareza do que nunca. Quando ele te procura depois de um tempo de silêncio, quando surge de forma inesperada com um oi inocente ou uma lembrança do passado, muitas vezes não é saudade. É medo. Medo de que você esteja mesmo indo embora de vez. Esse medo é silencioso, mas revela muito. E se você observar com atenção, vai perceber. Quanto mais firme você estiver, mais ele se desorganiza. O narcisista não sabe lidar com quem deixa de girar ao redor dele. Ele perde o papel de protagonista e entra em colapso. Por isso, se você já começou a mudar suas reações, se afastar ou reconstruir sua paz, você pode estar causando o maior medo que um narcisista pode sentir. Perceber que você está deixando de ser manipulável. Quando o narcisista percebe que está perdendo o controle, um novo sentimento começa a crescer dentro dele: raiva. Mas essa raiva não é por você ter se afastado. É por algo mais profundo e egoísta: o fim da admiração. Ele esperava que, mesmo depois de te machucar, você ainda o visse como alguém especial, que continuasse admirando, elogiando, buscando aprovação. Só que quando isso começa a desaparecer, quando você passa a enxergar quem ele realmente é, o que nasce dentro dele é fúria. Ele sente que perdeu o fã número 1. O narcisista não quer apenas estar presente na sua vida. Ele quer ser idolatrado. Precisa da sua atenção como se fosse oxigênio. Quando você começa a olhar com frieza, com distância, com clareza, ele se sente ameaçado. E para tentar recuperar o palco, ele apela. É nessa fase que podem surgir provocações sutis, comentários ácidos, comparações com outras pessoas ou até aquela clássica tentativa de te fazer sentir inferior. Ele pode postar indiretas, se mostrar feliz demais com alguém novo ou soltar frases como: "Você nunca me entendeu mesmo". Mas por trás disso tudo existe uma ferida aberta, a dor de não ser mais visto como único. Esse tipo de comportamento é um reflexo direto da insegurança que o narcisista esconde. Ele finge força, mas está em colapso. Porque para ele, não ser mais o centro da sua atenção é o mesmo que deixar de existir. E aqui entra um ponto essencial. Se você chegou nesse estágio, em que ele tenta te atingir com desprezo ou arrogância, é sinal de que você já começou a se libertar.
porque só a sua firmeza emocional é capaz de causar essa reação. E é nesse momento que você precisa manter o foco. Não rebata, não se justifique, não entre no jogo. Sua postura silenciosa, seu cuidado com si mesmo e sua distância emocional são os maiores espelhos que ele pode enfrentar. Eles mostram exatamente o que ele mais teme. Não ser mais admirado, não ser mais relevante, não ser mais necessário. E quando isso acontece, a imagem grandiosa que ele criou de si mesmo começa a ruir. Porque no fim das contas, o narcisista não é forte. Ele só se sentia poderoso porque você o olhava como tal. Essa é uma das fases mais silenciosas e mais perigosas. Quando o narcisista percebe que você finalmente enxergou quem ele é, sem filtros, sem ilusões, nasce dentro dele um medo paralisante, o de ser desmascarado. Durante todo o relacionamento, ele construiu uma imagem. Pode ter sido a de alguém forte, sensível, inteligente, diferente de todos os outros. Mas essa imagem é um disfarce, uma armadura usada para esconder a insegurança profunda que ele carrega. Quando você começa a ver além disso, ele sente que está perdendo o controle da narrativa. E é aí que começa a manipulação mais sutil e cruel. Ele tenta distorcer a realidade, te confundir, fazer você duvidar da sua própria percepção. Isso tem nome: inversão psicológica. Você aponta um comportamento abusivo e ele responde dizendo que você está exagerando, que você é sensível demais, que tudo está na sua cabeça. Mas o que está por trás disso não é só controle, é desespero. O narcisista entra em modo de defesa porque sabe que se você acreditar na sua própria lucidez, ele perde papel de vítima ou herói e passa a ser visto como o que realmente é, alguém que machuca para se sentir no controle. Muitos, nessa fase, tentam se reaproximar com discursos bonitos. Dizem que mudaram, que agora entendem tudo, que você é importante. Mas preste atenção. O tom pode até mudar, mas a intenção continua a mesma: recuperar o poder emocional que foi abalado quando você começou a despertar. É nesse momento do vídeo que eu quero te fazer um convite. Se você já viveu algo parecido, compartilhe sua experiência aqui nos comentários. Sua voz pode fortalecer outras pessoas que ainda estão presas nesse ciclo. E mais do que isso, pode te ajudar a se enxergar com mais clareza, não como alguém frágil, mas como alguém que está despertando. Porque o que realmente assusta o narcisista é quando você começa a confiar mais na sua intuição do que nas palavras dele. Quando você entende que não precisa se defender, nem provar nada. Basta observar, manter a firmeza e seguir. O silêncio de quem despertou é ensurdecedor para quem sempre viveu do jogo emocional. E é aí que o narcisista começa a tropeçar nas próprias mentiras. Porque ele não sabe lidar com alguém que pensa por si. Ele precisa da sua dúvida para existir. E quando você não duvida mais, ele se vê pela primeira vez no espelho. Sem máscara, sem controle, sem aplausos. O narcisista não sabe lidar com rejeição. Mas ele também não consegue admitir que está se sentindo rejeitado. Quando percebe que você não corre mais atrás, que não responde como antes, ele ativa uma das defesas mais comuns e cruéis: o desprezo. Ele vai fingir que não se importa. Pode agir com frieza, indiferença ou até zombar das suas atitudes. Tudo isso é uma tentativa de esconder a dor que está sentindo. Porque, no fundo, o impacto da sua ausência dói, e muito. Só que ao invés de encarar essa dor, ele a transforma em ataque. Você pode notar comentários sarcásticos, tentativas de humilhar, comparações desnecessárias ou aquela típica postura de superioridade forçada. São respostas de alguém que quer te provocar, não porque se sente bem, mas porque está ferido e não consegue mostrar vulnerabilidade. O narcisista funciona assim. Quando perde o controle, tenta diminuir quem está crescendo. Quando sente que perdeu a influência sobre você, tenta inverter os papéis e fazer parecer que você é quem está errado, fraco, instável. E tudo isso tem um único propósito: te fazer duvidar de si mesmo. Porque se você começar a duvidar de novo, ele volta a ter espaço emocional para manipular. Por isso, nesses momentos, a sua firmeza é essencial. O que ele mais teme é perceber que perdeu o poder de afetar suas emoções. Não se iluda com o silêncio dele, nem com o aparente desprezo. Muitas vezes,
Essa frieza toda é só o reflexo da rejeição que ele não consegue admitir. E se ele estiver bem, cuidando de si, sorrindo, vivendo, o ataque vem como forma de defesa. É o ego ferido tentando provar que ainda tem algum domínio sobre você. Mas quanto mais você se mantém estável, mais ele entra em conflito interno. Porque o desprezo que ele demonstra por fora é o mesmo vazio que consome por dentro. E quando ele percebe que você não vai mais ceder, o jogo começa a desmoronar. Depois que todas as tentativas de controle falham, quando os jogos emocionais não funcionam mais e a sua firmeza se mantém, sobra para o narcisista aquilo que ele mais tenta evitar, e próprio vazio. Esse vazio sempre esteve ali. Só que, enquanto ele conseguia manipular, distrair, dominar ou confundir, ele conseguia ignorá-lo. Mas agora, com você fora do jogo, ele se vê frente a frente com uma verdade que não consegue suportar. Nada mudou. Ele feriu, manipulou, tentou controlar. E ainda assim, continua se sentindo incompleto. Esse momento é marcado por uma frustração profunda. Não porque ele perdeu alguém que amava genuinamente, mas porque perdeu alguém que fazia com que ele se sentisse grande. Sua função emocional era ser o espelho que o fazia parecer melhor do que realmente é. Sem você reagindo, sem sua dor para usar como alimento emocional, o narcisista se vê sem combustível. E isso o frustra, porque mostra que o controle que ele acreditava ter nunca foi real. Era apenas reflexo da sua entrega, da sua sensibilidade, da sua esperança. Mas, ao invés de olhar para dentro e enfrentar essa ferida, ele prefere culpar. Culpa o mundo, culpa você, culpa qualquer pessoa que esteja ao redor. Admitir que o problema está dentro dele seria destruir a imagem de superioridade que ele se esforça tanto para manter. Por isso, muitos voltam a repetir o ciclo. Não porque acreditam que as coisas vão melhorar, mas porque não conseguem ficar sozinhos com aquilo que sentem. Repetir padrões, para eles, é mais confortável do que mergulhar no próprio interior. Esse vazio é o motivo pelo qual o narcisista parece nunca aprender, nunca evoluir, nunca mudar de verdade. Porque mudar exige olhar para dentro, e isso ele não quer. A transformação exige responsabilidade, e ele prefere continuar no papel de vítima ou controlador. Se você já percebeu esse padrão, saiba, sua lucidez faz toda a diferença agora. Porque enquanto ele continua preso à repetição, você está enxergando o que realmente acontece. E ver a verdade é o primeiro passo para nunca mais cair na ilusão. Quando o narcisista percebe que perdeu o controle sobre você, que não consegue mais manipular suas reações, surge dentro dele uma certeza silenciosa e incômoda. Ele ainda vai precisar de você. Isso não é amor, não é saudade verdadeira, nem arrependimento genuíno. É dependência. O narcisista precisa de alguém que o admire, que reaja, que sirva de palco para sua autoimagem. E quando percebe que você realmente está indo embora, que está seguindo sua vida em paz, ele entra em estado de alerta. Ele pode até fingir que superou, que está bem, que já te esqueceu. Mas por dentro, está sempre deixando uma porta entreaberta. Porque sabe que sem a sua atenção, o jogo que ele tanto domina perde o sentido. E é por isso que muitas vezes ele volta. Manda uma mensagem inesperada, comenta em algo seu, finge preocupação, tenta te puxar de volta para perto. Mas você precisa entender, essa reaproximação não é sobre conexão emocional. É sobre recuperar a influência. Ele quer garantir que, se precisar, ainda pode te acionar, que ainda tem acesso ao seu emocional. E isso não é vínculo, é controle. Muitos acabam confundindo esse retorno com uma segunda chance, com uma abertura para recomeçar, mas quase sempre é só uma armadilha. Ele não mudou. O que mudou foi a posição dele dentro do jogo. E agora, sem você participando, ele sente que perdeu o palco. Essa certeza de que ainda vai precisar de você mostra o quanto ele é incompleto, o quanto depende de estímulo externo para se sentir alguém. E é justamente por isso que você precisa manter a firmeza. Fechar essa porta não é crueldade, é proteção. Você não precisa estar disponível para quem já te feriu. Não deve nada a quem usou seu emocional como ferramenta de controle.
E mais do que isso, você tem o direito de reconstruir sua vida com paz, com autonomia e com amor verdadeiro. O tipo de amor que começa em você mesmo. Agora que você conhece o que realmente acontece na mente de um narcisista depois que ele te machuca, fica mais fácil entender que aquilo que parecia força, na verdade, era desespero disfarçado. Aquilo que soava como indiferença era apenas uma defesa frágil contra o próprio vazio. Você não estava exagerando. Não era sensível demais. O que você viveu foi real. E agora, com essa clareza, você tem o poder de decidir até onde esse ciclo continua, ou se ele termina aqui. Reconstruir-se depois de um relacionamento com um narcisista não é fácil, mas é totalmente possível. E o mais importante, é necessário. Porque a paz que você procura não está no outro. Está na sua decisão de não aceitar mais menos do que você merece. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já começou a despertar. E talvez agora seja a hora de dar o próximo passo. Ali nos comentários tem um material que pode te ajudar muito nesse processo. É algo feito com profundidade, pensado especialmente para quem já está cansado de repetir padrões e quer sair desse ciclo com consciência, estratégia e segurança emocional. Não deixa para depois. Vai lá dar uma olhada quando terminar este vídeo. Talvez o que está ali seja exatamente o que você precisa neste momento. E se esse conteúdo te tocou de alguma forma, inscreva-se no canal. Aqui, você vai continuar encontrando ferramentas para fortalecer sua mente, curar suas emoções e principalmente perceber que você não está sozinho. Porque mesmo que a dor tenha sido invisível para os outros, ela não precisa mais ser um segredo seu. Até o próximo vídeo.